falando ainda um pouquinho sobre imagens e configuração já do Photoshop e da câmera, é interessante a gente entender espaços de cor. Nós vimos antes tipos de arquivo, falei um pouquinho de profundidade de cor, né, 8 bits e 16 bits, mas também é interessante entender espaço de cor. Essa imagem mostra alguns tipos de espaço de cor. Para quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, dá uma acessada nesse site onde eu encontrei essa ilustração. E aqui eu teria as cores visíveis e aqui os triângulos de alguns espaços de cor. Nas câmeras, muitas vezes, nós podemos configurar dois tipos de espaço de cor. Aqui tem uma imagem de como seria na Canon. Então, posso colocar o espaço de cor Adobe RGB ou sRGB. E a mesma coisa numa Nikon. Aqui também, esse é o site onde eu encontrei esse menu. Lá fala bastante sobre isso de perfil de cor, vale a pena dar uma olhada. Aqui fica melhor para vocês lerem. Mas voltando para a imagem do espaço de cor, nota o Adobe RGB e o sRGB. Vamos fixar mais nesses dois, que é o que podemos configurar a câmera. A vantagem de trabalhar no Adobe RGB, que é um espaço de cor que tem mais cor que o sRGB. Só olhar nesse gráfico aqui. Vou colocar uma setinha. Você olha aqui, ó, o vermelho, nota que o triângulo vermelho tem uma área de cores muito maior do que o amarelo. Isso, muitas vezes você fala, pô, ouvi falar que o monitor não consegue mostrar Adobe RGB, que nem toda impressão mostra Adobe RGB, só consegue sRGB. Verdade, isso realmente acontece. Mas qual que vai ser a vantagem de trabalhar no Adobe RGB? Trabalhar com espaço de cor maior que você às vezes nem consegue enxergar no monitor. Na hora do ajuste, você tem mais cores, tem mais informação para trabalhar, você consegue um tratamento de imagem muito mais fino, muito mais precisão. Se você trabalha com espaço menor, não tem como você chegar no número de cores de um espaço maior. E nós vamos trabalhar com imagens em Adobe RGB. No final de tudo, quando eu for salvar, se eu for salvar para a internet, aí eu posso converter de um espaço de cor para outro. Então, saio do espaço de cor Adobe RGB, converto para o sRGB, salvo minha imagem, pronto, não vou ter problema de visualização. Então, dica, na câmera, acha um menuzinho aí com essa configuração, deixa ela em Adobe RGB. Você vai conseguir mais informação. Só que, colocou sua câmera em Adobe RGB, é importante você no Photoshop, você poder trabalhar também com mais cores. Imagina você colocou sua câmera para Adobe RGB, esse espaço de cor do triângulo em vermelho maior, aproximado aqui para vocês, e seu Photoshop está configurado para sRGB. Você vai perder informação. Onde que eu configuro isso no Photoshop? Venho aqui, Edit, Color Settings. Vai abrir essa janela. Inclusive aqui eu já tenho salvo algumas configurações que eu uso. E eu trabalho até um pouquinho mais. Eu trabalho com o Profoto, que seria esse roxo maior ainda. Eu tenho mais informação de cor. Caso você queira trabalhar realmente com um número máximo que você consegue trabalhar de cor aqui, nesse caso, você seleciona aqui o espaço de cor, em vez de sRGB, você coloca Profoto. Se você não quer tanto trabalho, quer que ele bata mais com o que sai da câmera, acho que até o que vale mais a pena para um trabalho normal, deixa em Adobe RGB. Então mudei aqui para Adobe RGB. Quando eu abrir minhas imagens, eu vou poder trabalhar com esse espaço de cor, né? Não vou perder cor. Fiz esse ajuste, dou um OK e vai estar configurado para Adobe RGB. Inclusive, quando você abre alguma imagem, aqui embaixo, dá uma aproximada,
você pode selecionar algumas opções. Clicar aqui na setinha. Olha lá. Eu selecionei o Document Profile, que vai mostrar o perfil de cor do meu documento. Então essa minha imagem, ela está em Adobe RGB. No final, quando eu for exportar, caso eu queira salvar isso para internet, por exemplo, eu converto para sRGB. Não se preocupa com isso. Isso a gente vai ver na prática mesmo. E outra coisa interessante para a gente configurar aqui no Photoshop é a resolução da nossa tela. Porque quando eu mostro uma imagem, se eu clico no zoom aqui com o botão direito, posso colocar o Print Size. Esse Print Size vai mostrar, de acordo com a configuração que eu tenho de largura da imagem, altura e DPI, o tamanho real que essa imagem vai ser impressa. Mas isso só vai acontecer direitinho se o Photoshop tiver configurado para isso. Então, vai lá, Edit, Preferences. Posso ir aqui no Geral, vai mostrar uma imagem onde tem várias configurações, e vamos ver aqui nas Units and Rulers, unidades e réguas, deve estar na versão em português. Aqui eu vou selecionar a resolução da minha tela. Pode ver que minha resolução de impressão, Print Resolution, está 300 dpi, que é quase que um padrão de impressão em papel, seja uma impressão química no laboratório tipo Frontier, Noritsu, qualquer um desses, ou impressão jato de tinta de alta qualidade, e embaixo Screen Resolution, 102 pixels por inch, né, DPI, que é a resolução do meu monitor, quantos DPIs, quantos pontos ele mostra por polegada física da minha tela. Essa informação você pode encontrar, você encontra no manual do seu monitor, mas tem também um jeito de calcular isso. Eu até andei brincando com algumas fórmulas. Uma delas é essa aqui. Olha lá, o DPI vai ser a raiz numa integral de 0 até L HDX dividido por D vezes seno do arco tangente de H sobre L vezes cosseno do arco tangente de H sobre L. Complicou, né? Brincadeira. Calculei essa fórmula só brincando com um amigo meu, né? Vendo como que fórmulas simples podem ser desenvolvidas de uma forma mais complicada, né? Quem é da área de exatas deve estar acostumado com isso. Então, vamos ver uma fórmula que calcula exatamente a mesma coisa, né? O DPI do meu monitor de uma forma simples. Dá uma ampliada. Agora sim, acho que fica muito mais fácil, né? Uma formulazinha básica, mais básico que isso. Não queira tanto demais, né? Pô, acha no manual, usa essa formulazinha, é bem simples. Para calcular o número de DPI do seu monitor, né? Quantos pixels ele tem em cada polegada física, né? Você vai medir a tela do seu computador, a gente pode pensar nisso. Você vai usar a formulazinha, vai ser a raiz da largura, a largura em pixels do meu monitor. Então, nesse caso aqui do meu monitor, eu colocaria 1920 ao quadrado, mais a altura ao quadrado, em pixels também. A altura desse meu monitor, ele está configurada a resolução de tela para 1920 por 1080. Então, 1920 ao quadrado, né? 1920 vezes 1920, mais 1080 ao quadrado, que é 1080 vezes 1080. Faço essa soma, raiz, dividido pela diagonal. Realmente é o tamanho do monitor. A informação que, quando a gente vai comprar, se é um monitor de 15 polegadas, 17 polegadas, 20 polegadas, 22 polegadas, 24 polegadas, por esse número. No meu caso aqui, 21,5 polegadas. Então, fazendo essa conta, eu chego ao número que eu coloquei na minha configuração. Preferências, lá, unidades e réguas, cheguei a 102 pixels por polegada. Colocando isso aqui, na hora que eu pego a minha imagem, pegar por exemplo essa aqui, cliquei com o direito, Print Size,
ele está mostrando do tamanho que vai ser impresso no papel. Isso aqui você pode estar vendo não do tamanho que vai ser impresso, porque vai depender se você está vendo em tela cheia, o tamanho físico do seu monitor, mas para mim, o monitor que eu tenho, na configuração que eu tenho, ele está sendo realmente apresentado do tamanho. Então essa é uma configuração interessante de fazer. Faça isso no Photoshop, né? Configure, como nós vimos, em Color Settings, ele para Adobe RGB, e depois de calcular o DPI, ou depois de achar essa informação no manual do seu monitor, também entra lá em Edit, Preferences, Unity Rulers, e coloca a resolução da sua tela nesse campo. Assim tudo vai aparecer mais bonitinho e vamos trabalhar com perfil de cor bom, com mais cores, permitindo um ajuste de imagem mais minucioso.